Ari eu tava aí. Cadeira. Então você tava ali no Ari. Eu tava ali no Ari bonito. É, você tava ali. Ó, não, peraí, qual que foi a primeira? Você é mentirosão. Peraí, irmão, qual que foi a primeira? Mano, não tem como você ter feito duas. Já matamos. Fiz duas, como não? Você só fez a primeira aqui. Como não? Qual que foi a primeira? A primeira foi o Elias Andreato, você tava aqui. Elias Andreato, tá aí. Ari França, você tava ali. Eu tava ali. Ari França. Tava ali. Certo. Cristian Malheiro, você tava onde? Aqui. Então cadê sua segunda aqui? Aonde? Mentiroso. Não, peraí. Ô, Phil. Eu tava onde? Quem tá confundindo? Quem é o técnico dele? Você que é o técnico dele? Não, quem vai chamar o final? Quem já sabe quem vai chamar o final? Pra poder também olhar a cara do Felipe. Isso, tá ligado? Tem que olhar a cara do Felipe. Não, pra finalizar com a rede. Ah, não tem rede. Então eu quero ver. Eu estava sentado. Olha aí! Pode vir. Pode vir, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Tudo ótimo, obrigado por ter vindo. Tudo bem? Tudo bom, e você? Prazer. Seu lugar tá ali. Fica à vontade ali, Fulvio. Fica à vontade. Tem uma aguinha aqui pra você. Aqui tem uma aguinha. Inquisição? Que é roda viva. Tô apavorado. Imagina. Nossa, aqui? Nossa senhora. A gente que tem que estar A gente que tá tenso aqui. Aqui é a gente que tá tenso. Isso aqui é o papo mais informal possível. Que bom, que é claro que eu tô brincando. Ó, pra você que está chegando aí, está começando mais um Embrulha Sem Roteiro, diretamente do estúdio da Clap.me. Acompanhe a gente nas redes sociais. Lahan? Nós estamos no YouTube com Embrulha Sem Roteiro, Facebook Embrulha Sem Roteiro, no Instagram é embrulha.semroteiro, estamos no TikTok e nas plataformas de áudio, o Spotify. Exatamente, não se esqueça de seguir a gente, de se inscrever e comente para gerar bastante engajamento. Esse bate-papo aqui atingiu o maior número de pessoas e a gente também no YouTube tem o nosso canal de cortes com alguns dos melhores momentos desse bate-papo e de outros que a gente tem lá. E você que está chegando agora, não conhece o nosso trabalho, a gente também tem um canal de sketches de humor que é o Embrulha pra Viagem, estamos nas mesmas plataformas, tá bom? Obrigadão. E hoje nós temos a honra de receber esse ator fantástico, Fulvio Stefanin, que está com o espetáculo Pai no Teatro Vivo, enfim... Teatro UOL. Teatro UOL? Teatro UOL. O antigo Folha. Antigo Folha. Ah, o antigo Folha. Ali no shopping Higienópolis. Isso. Enfim, é uma honra enorme. Assim, a gente acompanha a carreira dele. Né? Depois cresceu com esse cara. Esse cara no teatro é um ator fantástico, na televisão, no cinema. E, assim, premiadíssimo. E veio falar um pouco aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bom, bem. Em primeiro lugar, quer dizer que é um prazer imenso, né? Estar aqui com vocês, porque eu sei que o programa aqui é muito, além de variado e tudo mais e tal, é muito bem humorado e tudo. E eu adoro humor. Então, eu acho que eu estou no meu ambiente preferido. Gosto muito de humor e sou uma pessoa realmente bem humorada. Né? Vi muita comédia contigo. Estável. Tenho um humor estável. Não, a gente aprendeu. Já tá valendo, vi muita comédia contigo. Muito com você, assim. E, assim, Caixa 2 é um mago da comédia, né? Inclusive, pra gente aprender. Você pegou uma época que você fazia teatro de terça a domingo. Terça a domingo. A gente fazia 8 sessões. Fazia terça, quarta, quinta, sexta, 2 sábado e 2 domingo, 8 sessões. E lotava tudo, né? Porque o público estava muito habituado a ir ao teatro e ia com muita frequência. Ele não estava sendo pressionado por outras mídias, né? Quer dizer, na realidade, o que havia? Televisão, havia o teatro e o cinema, né? As pessoas iam ao teatro, tá? Era um programa, na época era um programa chique, depois as pessoas iam jantar fora e tal. Uhum. Hoje não, o teatro está mais popularizado, evidentemente, né? E em virtude dessa grande variedade de mídias, da tecnologia que avançou muito, da violência, do delivery, uma série de fatores, né? Fez com que o público se afastasse muito do teatro. Então hoje, para trazer o público para o teatro, você tem que fazer uma força, é uma ginástica incrível, né? Você tem que sair de casa,
tem que combinar com a mulher, briga não com a mulher, tem uma briguinha antes, né? Não está pronta ainda, meu Deus. Na verdade, porque o cara chega do escritório, tem os problemas do escritório, não sei o que, tá? Meu amor, vamos ao teatro hoje. Ao teatro, né? Não, mas tem um jogo, tem um futebol e tal. Ah, esse futebol é uma chatice. Não, meu, eu gosto. Aí quebra o pau. Não tem saída. Aí ele vai assim, bom, então tá bom, então eu vou ao teatro com você e tal. Aí depois ela disse assim, queria tanto comer alguma coisinha depois do teatro. Ela disse assim, meu amor, eu tô cansado. E tá aí, lá vai ele pro restaurante com a moça. Aliás, os restaurantes estão fechando cedo. Então, sim. Né? 11 horas... batem a porta na tua cara, você não entra. Já passa o último de cozinha, mais alguma coisa da cozinha, né? Você já falei, daqui a pouco é uma coisa assim rápida. Se você entra, o garçom já te olha com a cara meio feia e tal. Né? Se você consegue entrar ali pelas 10h30, pô, aí já é. E aí complica um pouco. Então você vai numa lanchonete que fica aberta lá no bairro não sei de onde, a outra não sei o quê e tal, e é como você se vira à noite, né? Não tem mais aquela noitada gostosa que tinha em São Paulo. Exato. Que era uma noite fervilhante, né? E tinha, nossa, restaurantes, shows. As pessoas iam para esses lugares, né? A noite era muito mais alegre e tudo. Agora, não só a noite ficou mais triste, mas o país está mais triste, né? O país está muito mais triste, as pessoas estão muito mais tristes. E vamos ver quando é que a gente sai desse clima meio de tristeza, de euforia. Que a gente já vem de uma pandemia, né? Que já é um lugar que foi uma cicatriz. Está todo mundo se recuperando, né? Teve a pandemia, teve o 7-1, né? Começou ali. Começou ali. Ali foi um sinal. Ali foi o primeiro vírus. Destruiu o país. Isso destruiu o país, né? Teve a pandemia, teve a eleição, teve aquele clima de eleição. Mas é engraçado você falar disso, é verdade, né? Hoje a gente não se dá conta, e eu acho que tem muito a ver com o reflexo de ter muito menos teatro, tem muito teatro rolando, mas a cultura não está tão bombada, e aí os restaurantes também não se veem, porque se o ciclo cultural estivesse funcionando de uma maneira forte e intensa, teriam mais lugares para a gente ir. Quantas vezes eu me pego e falo assim, que lugar está aberto, né? Exato, e São Paulo sempre foi uma cidade boêmia, né? Conhecida por isso. 4 da manhã você tinha um leque de opções para ir. Claro. Mas eu acho que teve um reflexo ainda é um reflexo da pandemia nos restaurantes, porque o que aconteceu que na época da pandemia, lógico, tiveram os restaurantes que se deram muito bem, delivery, não sei o que, não sei o que. E só que teve uma galera que para bancar o restaurante teve que mandar muita gente embora ou diminuir a carga horária. E agora está acontecendo isso, 11 horas, até restaurante que a gente ia depois do teatro. Da madrugada, né? Depois da madrugada, você acaba a peça de teatro, você fala assim, vamos comer não sei onde. Você chega, já está desse jeito, né? Ó, estamos aqui finalizando a cozinha, mas vamos entender. Então, eu acho que está voltando. Acho que tá voltando. Pois é, a classe teatral, muita gente da classe teatral fazia o espetáculo já pensando naquele filezão à parmegiana que ia dividir depois do espetáculo, né? Assim, não, divide em 3 e tal, não sei o que, vinha aquela bandeja e tal, né? O sujeito, era uma loucura e tal. Não tem mais isso, parece que não, mas isso fazia parte de todo um programa. Era a alegria do ambiente teatral, era o filé à parmegiana depois do espetáculo. Agora, é verdade. Ele dá risada. Mas você sabe que é engraçado, a gente estava falando, porque foi um período muito... Eu morava perto da Brigadeiro, e vocês fazendo teatro ali nos teatros da Brigadeiro, ali parecia uma rua de cultura mesmo, era bombado. E eu estava falando para o Will agora há pouco, antes de você entrar, de que a época do Caixa 2, Menomar, enfim, era o que é hoje o musical, né? Vocês vivenciaram o sucesso que hoje os musicais conseguem ainda trazer público, um público de uma classe média que consegue bancar, né? Porque vocês... que são aquelas excursões, aquelas coisas, né? E são legais e tudo, né? O teatro musical tem um público que é muito específico, né? Sim, assim não conseguem sair dessa bolha. Atores, né? E elencos de musicais, né? Claro. O teatro de prosa é um outro teatro, né? Agora, eu só queria fazer uma observação. A gente estava falando da dificuldade de levar o público, mas curiosamente, existem hoje espetáculos que estão bombando, estão lotados. O nosso é um deles, graças a Deus.
mas tem outros também na cidade que estão bombando, né? Então tem um público que está carente de teatro, como você falou, por causa da pandemia, né? Que ficou meio triste, ficou meio sem rumo, né? O país ficou um pouco sem rumo com essa história da pandemia. O Brasil, durante esses anos, eu não quero falar de política, mas essa polarização, ela mexeu com essa tudo, polarização, né? Pô, foi terrível. Esses 4 anos que a cultura foi abandonada por esse governo, né? Sofreu demais, né? Só se falava em arma, né? Tudo, né? Mas, enfim, não quero falar aqui de política. Mas, enfim, tem espetáculos que bombam, né? E o público percebe quando o espetáculo tem uma qualidade, tem uma responsabilidade, tem um respeito a ele, público. Quando você faz um trabalho para valer, um trabalho sério, você quer entregar para o público uma coisa bacana, né? Não são todos os espetáculos assim, e as leis também propiciam coisas muito ruins para espetáculo. O sujeito pega lá uma graninha e tal, uma graninha, não sei o quê, monta um espetáculo rapidinho, tira de cartaz, pagou o aluguel do teatro, pagou não sei o que lá, isso aí é bilheteria, não sei, a bilheteria tanto faz, quando devia ser a coisa principal. Se você dirige um espetáculo, dirige o interesse do público para o seu espetáculo, ele tem que pagar, né, e tal, você vai ter um compromisso de entregar um espetáculo muito melhor, sempre melhor, né? Então a boquinha some da mira, né? Mas isso não está acontecendo. Então são poucos os espetáculos que são realmente sérios, honestos profissionalmente e que o público percebe. O público está ali, ele percebe que, opa, esse pessoal não está brincando de fazer teatro, não. Isso é positivo, né? Mas seria bom que se isso fosse um movimento muito grande e tudo mais, e que a gente pudesse fazer mais sessões. Nós lá estamos fazendo 2 sessões por semana. É muito pouco, lota, né? Mas é muito pouco, né? É muito pouco. A gente teria que fazer mais, né? Todos teriam que fazer mais. Para o público, né? Por exemplo, em Buenos Aires, a noite continua fervilhando lá, efervescente, não sei o que e tal, com restaurantes abertos, todo mundo passeando e tal, teatros funcionando, teatros lotados, outros nem tanto, porque depende também do espetáculo, mas enfim, tem um público que vai ao teatro, né? Porque ele existe, e o público que paga, né? Aqui não, aqui você tem a meia entrada, você tem a contrapartida que você tem, sei lá, tem meia entrada para fulano de tal, para fulano de tal, meia entrada para o cara que foi ao mercado, meia entrada para o cara que foi não sei o quê. Porra, sabe, é uma brincadeira, né? É uma brincadeira. O que o governo fez com o teatro é uma brincadeira, pô. Né? E a gente tem que, mais ou menos, nadar nessa maré aí, né? Porque também não tem outro jeito. Né? Mas ficou uma... Fala. Não, acho que concordo com tudo que você falou, mas para você ver como trajetória é algo importante, né? Mesmo com toda essa dificuldade, que é o que você disse, hoje em dia são poucas apresentações durante a semana, as temporadas também são mais curtas, mas mesmo assim você continua lotando teatro, né? E eu comparo até a sua trajetória com a do Fagundes, porque vocês ficaram muito tempo fazendo bastante televisão, mas sempre se mantiveram ativos no teatro. Né? Então vocês hoje colhem ainda muitos frutos dessa trajetória, né? Independente de todas as adversidades do governo e tudo mais, vocês têm um público, né? Quando lança um cartaz com um espetáculo com o Fulvio Stefanini, com o Antônio Fagundes, você já sabe que tem muita gente que vai assistir, porque são 30, 40 anos de trajetória, né? Isso é muito importante. Eu acho que sim. Não é tanto pelo Fulvio Stefanini, nem pelo Fagundes, mas é mais porque o Fulvio Stefanini e o Fagundes fizeram espetáculos muito interessantes que a plateia gostou. Sim, a sua trajetória... nesse sentido, quer dizer assim, bom, o espetáculo deve ter alguma qualidade. Eu, pelo menos, espero que os espetáculos que eu faça tenham essa qualidade. É uma coisa que me preocupa, é uma preocupação sempre, né? Fagundes também, né? E alguns atores, não somos só nós, não. A Irene Ravache. Isso. Tem outros atores também, né? Tem. A Lília Cabral. No Rio você tem a Marieta Severo, que faz bastante. Marieta Severo. André Beltrão. Exatamente. Então, são pessoas que respeitam a própria profissão, respeitam o teatro, né? E respeitam o público. Né? E você conseguiu, vamos dizer, que o Will está falando aí, e até o Fagundes, né? Vocês conseguiram balancear, né, a carreira da televisão
com a carreira do teatro. Isso né? é verdade. E conseguiram, né? Isso foi fundamental, eu acho. Né? Os atores que fizeram isso não sentiram tanto a cacetada que foi essa virada da Globo, porque tem pessoas ali que, meu Deus, o que eu vou fazer da vida agora, né? A gente fala muito eu antes, e o Fagundes e outros, né, já faziam outras coisas, então aquilo ali foi, bom, paciência, vamos em frente, a vida é assim. Eu falava sempre para os elencos, para os atores mais jovens, assim, faça teatro, não deixe de fazer teatro, faça teatro, dê um jeito de fazer teatro, sempre, é uma ladainha. Tem alguns que fizeram, conseguiram, né? E tem alguns com muito talento, inclusive, né? Claro. Mas a carreira ficou difícil, agora é mais batalhada, é mais difícil, né? Eu tenho meus filhos fazem teatro. O Léo dirigiu o espetáculo que estou fazendo, dirige outros espetáculos, o Visão Voador e tal, e outros espetáculos que ele já dirigiu, e tudo. Ele está batalhando, ele está indo e tal. E o Fúvio, filho, que também faz teatro, e também está batalhando, né? Faz lá suas peças e tal, né? Agora estava às voltas lá com 2 espetáculos que ele precisa fazer para não coincidir o horário e tal. Enfim, tem que fazer teatro, não pode deixar de fazer teatro, acho. Né? Não. É onde a gente se exercita, né, o ator, a nossa academia, né? Eu acho. Eu falo que é o jogo de futebol, né? Não, e o que, academia mesmo, e o que você falou eu estou fazendo meia-culpa também. É muito doido aonde a gente colocou o teatro no Brasil, que assim, é tudo tão difícil em algumas circunstâncias para se fazer teatro, que a gente faz concessões de não ser um lugar que te remunera. E é muito triste isso, porque o que você fala do preço, do não sei o quê, ele é um produto, ele é um trabalho, né? Claro. A ideia, por exemplo, de convidar pessoas, não, vai ser convidado, todo mundo é convidado, porque a gente mesmo se entrega a esse pensamento, o que é muito triste, porque é arte, mas todo mundo precisa pagar suas contas, né? E é difícil. Mas é o meu trabalho. Isso. Né? E é difícil hoje você conseguir fazer daquilo um negócio. Negócio que não é... Não, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo precisa pagar a conta. Claro. E você tá oferecendo você vai lá no seu camarim, chega uma hora antes, se maquia, se prepara, ensaiou, para fazer aquilo, para alegrar as pessoas ou para fazer pensar e para poder ser remunerado por isso, né? Só que essa cultura está cada vez mais distante. Mas por quê? Porque hoje, ao contrário do que era na época de vocês, hoje o teatro, as pessoas fazem o teatro, não todos, evidentemente, claro. A gente, né, salva, mas a questão é ser uma vitrine. Então eu falo assim, nossa, eu estou em cartaz ali porque eu quero ir para a televisão, eu quero ir para o streaming. Então é uma vitrine de passagem, né? Ao contrário dele ser encarado como uma próprio trabalho e um baita trabalho que era antes. Né? Mas eu me atrevo até a te dizer que você já está uma geração atrás, porque eu acho que hoje, com o celular, as redes sociais, algumas pessoas já nem pensam mais assim. A vitrine para ele é estar na rede social para ele poder estar em outro lugar. Eu sinto que tem uma geração, algumas pessoas de uma nova geração, que estão pulando o teatro. O teatro nem como vitrine mais. É como se ele não fosse fundamental na formação do ator, sabe? E a própria televisão também? Estão pulando a própria televisão? Eu sinto que, dependendo até da repercussão que ele tem, ele já segue, ele trilha o caminho dele aqui pela internet, pela rede social. É uma geração muito do fazer, né? Eles fazem acontecer, às vezes até sem saber o que estão fazendo. E aí alguns estão sendo chamados para televisão. Alguns sendo chamados. Eu conheço um que trabalhou comigo e que tá ganhando muito mais dinheiro fora da televisão. Eu acho que é uma geração que nem sabe que teatro existe. Entendeu? O teatro é um apêndice, é uma coisa assim. O que é isso? Eu não sei. Porque o caminho é outro, né? É a tecnologia, né? Mas, e aí essa pessoa, o que acontece que está acontecendo hoje é que então você tem o streaming, né? Que aí essas pessoas, elas estão tá pulando a etapa do teatro, tá ficando famoso com o celular. Mas aí é chamado para fazer personagens, né? Por personagens em longas metragens, em séries, e aí se dá uma dificuldade mesmo, porque aí pego várias críticas, porque daí o cara do nada vai lá e faz o personagem. Quem é o cara que
que tem um grande talento e o cara quer, pô, pegou um personagem, já deslanchou, beleza. Se não, fica a desejar, mas também tem muitos lugares em que o teste do ator hoje, o seu teste é legal, mas você perde para a quantidade de seguidores que o outro tem. Né? Isso é fato. Isso é a nova realidade. E aí perde-se na qualidade do trabalho também, ali na entrega do trabalho. Né, cara? Mas, sendo que eu acho que a televisão, por causa da tecnologia, ela acabou ficando mais fácil de fazer. O teatro é mais difícil, né? Bem mais difícil, né? Então, através da tecnologia, você resolve alguns problemas. É o corte, é não sei o quê, é o close, é a virada não sei o que lá e tal. De repente você está fora de cena, entra em cena. E, de repente você se torna um grande ator, ou grande ator não, se torna um ator legal e tal, porque a tecnologia te ajuda muito. Também é a trilha sonora, é não sei o que. A repetição, né? Vamos fazer mais uma? Dá para fazer mais uma. Exatamente, né? Então é um pouco como. Como é que era assim lá na década de 90? Como é que era aquela história do cantor? Como é que chamava? Ele fazia um vídeo. Como é que chamava aquele playback? vídeo? Não, um playback? Não. Chamava um videoclipe? Hein? Um videoclipe? Um videoclipe. O cantor fazia um videoclipe e tal, não sei o que lá. De repente o cantor era muito ruim. Mas só que tinha uma sombra, tinha não sei o quê, tal, tinha uma fumacinha que fazia assim. Aí ele cantava, fazia uma cara assim e tal. E tá assim, poxa, que bacana. E tal, mas se você ficar só no som, é muito ruim. E o show ao vivo era uma decepção, às vezes. É um pouco como a série hoje, né? Então, a série hoje também, você tem atores que dependem dessas coisas, né? Do corte, não sei o quê. Sim. Agora, tem os atores que são interessantes, né? Eu andei vendo aí umas cenas, eu não sei exatamente o nome dos atores, mas eram os atores interessantes. Né? Mas são poucos, são mais raros, né? Sempre tem. Você sabe que a gente falando desse conflito de geração, eu estava em cartaz com um infantil que eu dirigi, num teatro de 250 lugares. E aí eu fiquei para assistir o espetáculo à noite. Pô, um teatro de 250 lugares não é um teatro grande, né? E aí eram 2 atores em cena e eles entraram com um microfone aqui. E aí eu comecei a reparar, vendo peça, que isso virou um padrão hoje em dia, né? As peças microfonadas, assim, dessa maneira tão intimista. Muito comuns, direcionais. E eu comecei a reparar, falei, cara, isso é um pouco novo, ter tanta peça, todo mundo microfonado. Vocês têm reparado isso? Nossa, eu vi uma outra que não é musical, né? Porque musical precisa, obviamente. Musical sim, mas eu comecei a reparar. E eu fiquei me perguntando, eu falei, cara, será que isso já é um sintoma de uma geração nos 2 lugares? É o público que ele já tá carente de tudo, ele tem que ouvir uma voz metalizada, artificial, e uma geração de atores que também já não trabalham mais projeção, não sei. Tô falando de um estranhamento meu. É assim pensando, no Teatro Morumbi, você estava no Morumbi, né? Porque eles não sabem, esses atores, eles não sabem tecnicamente resolver o problema. Por exemplo, você consegue fazer, através de técnicas, se você tiver uma boa experiência teatral e tudo, você consegue fazer, tecnicamente, uma coisa mais intimista e tal, projetando a sua voz de uma forma que parece que você está falando no pé do ouvido. Exato. Né? Então, aí é uma questão de técnica mesmo. Exato. Você consegue. Agora, se você não consegue, aí você tem que usar. Porque aí você faz a coisa da televisão, né? O papo da televisão, né? Falar baixinho e tal, não sei o quê. E aí tem a amplificação da voz. É por aí. Eu acho que é mais ou menos isso já é uma super audiovisualização do teatro. Aí você para pensar, o teatro foi todo pensado, a estrutura dele para acústica, para puxar o teatro para televisão. Não é verdade? E outra, mano, se você não tem voz, você vai lá ficar rouco. Daí o cara vê você ficando rouco em cena. Não, mais do que isso, você se cuida. Aqui. Você fala, o tempo tá fechado, eu tô com a minha voz, eu tenho peça. Tem cuidado. Agora acabou. Eu ponho aqui, e aí você vai ver até a foto da peça, todo mundo, né? Tá todo mundo Sandy Júnior. Aqui, ó, Madonna. Você sabe que eu costumo dizer o seguinte, o teatro, tem ator que tem mania de fazer televisão no palco, né? Faz que tudo... assim, não, você tem que falar, bota a voz para fora, não sei o quê, emite melhor, treina, faz isso aí, faz acontecer e tal. E o cara não consegue e tal. Porque o público que vai ao teatro não vai para ver televisão.
Se ele quiser ver televisão, ele fica na casa dele. E vai ver televisão melhor do que no teatro. Ou seja, a televisão em casa é melhor do que no palco. Sim. O que é melhor no palco é o teatro. Não é verdade? Então, se o cara sai de casa, briga com a mulher, sai, a mulher se perfuma e vai ao teatro, é um programa, ele quer ver teatro, ele não quer ver televisão. Né? A mulher que também quer ver, enfim, o casal quer ver teatro. Né? E a gente tem que tomar um certo cuidado, porque o teatro é uma linguagem diferente da televisão. Né? Você tem, aí, de repente, vira uma interação entre plateia e palco e tudo. No nosso espetáculo acontece muito isso. Né? Uma interação, a plateia fica envolvida emocionalmente, né? E acaba quase que sendo uma coisa só, palco, plateia, enfim. É interessante esse jogo. Esse jogo é uma coisa muito boa para o ator, né? É gostoso, é emocionante, a gente gosta de fazer esse jogo, né? Então é importante que o ator que vai fazer teatro tenha essa consciência. Não vá fazer televisão no palco. Lá é teatro. Né? E quem sai de casa para ver, sai para ver teatro. Né? O Lahan estava falando dos espetáculos dos anos 90, assim, né? O Caixa 2. E aí eu lembrei que quando eu fiz 2 peças com o Léo Stefanini, os dois como atores. E na época eu lembro que você estava em cartaz, e agora lembrando você falando de um teatro intimista, na FAAP, era você e o Rodrigo Lombardi em cena. Rodrigo Lombardi era a grande volta. Direção do Marco Rica, não era? Direção do Marco Rica. Era uma direção muito boa do Marco. Era um ótimo espetáculo. Era um ótimo espetáculo. Lindo. E para mim, foi a primeira vez que eu pude te ver assim num espetáculo que não era uma grande comédia, um elenco numeroso e tal, e tinha momentos intimistas. O espetáculo era lindo. Eu lembro que para mim me marcou muito. É aquilo que a gente fala, né? De como a gente vai pondo atores em caixinhas. E aí o Léo, quando falou, vamos lá ver, eu falei, caramba, para mim, eu vi um outro Fúvio que eu não conhecia. E tinha um lado também muito intimista no espetáculo, né? Sim. E que se passava numa praça. Exatamente. Você lembra disso? Lembro. E o papo dele com o filho, que eu fazia o pai e filho, né? Foi o Rodrigo Lombardi, o filho, né? E a gente tinha uma conversa muito intimista ali. E tomava rum, né? Acho que era rum, se não me engano. Eu lembro que vocês bebiam alguma coisa. Né? Vodka. A gente tomava vodka, mas dava vodka aí e tal. Era uma coisa muito intimista entre pai e filho que terminava numa dança hipotética de uma coisa que ele ouvia, uma música do Casablanca, né? Aquele filme, né? Sim. E tal. E aí dançava, depois eles iam pela praça e gritavam. E as pessoas ligavam, abriam as janelas e começavam a gritar. Era muito interessante aquilo, né? Era muito interessante. Pois era uma cena, você vê, é uma cena absolutamente teatral, mas ao mesmo tempo intimista. Muito. Entendeu? Né? Não, é isso. Você, um ator conhecido por diversos sucessos, com um ótimo time de comédia, e eu tô lembrando aqui de uma peça sua extremamente intimista, poética, e é o que você falou, era prosa ali, né? Muito bom. E não lembrava dessa peça. O Marco Rica que dirigiu, né? Ele devia dirigir mais teatro. Era bem legal mesmo. Era bem interessante o espetáculo, né? Era a luz do Maneco Quinderê. Aquela praça foi iluminada de uma forma que parecia que a sombra era provocada ali por um luar e tal, e as folhas no chão, né? Então era muito interessante, era bonito, né? Estou falando porque as pessoas comentavam muito. Era bonita mesmo, foi uma peça muito falada na época. E a peça que você está fazendo agora? Conta um pouquinho pra gente do pai? Bom, o pai é um achado, né? Porque é um personagem maravilhoso para um ator da minha idade, né? E... Não vou perguntar a idade, não? Não. 44, 45. 48 e não se fala mais disso. Eu dei uma pausa para ver se... Vocês ficaram loucos para perguntar, hein? Ficaram doidos para perguntar, né? Ficou tudo assim... Eu vou ver na internet. Ficar aqui, né? Eu tô acostumado que vocês são da mesma geração, então para mim... Todo mundo ficou assim, mas eu não vou falar. Não, estou brincando, posso falar porque isso está nos jornais. Tenho 83 anos, né? Então, para um ator da minha idade, é raro um personagem tão com a possibilidade que o André, que é o personagem que eu faço, né, de uma criatividade, de uma brincadeira. Você pode brincar com o personagem, não brincar no sentido
e fazer uma brincadeira que não tem nada a ver com teatro, não nesse sentido. O personagem é alegre, ele é inteligente, ele brinca com os personagens todos, e todos, obviamente, sofrem muito com isso, porque ele está num processo de Alzheimer, né? Que avança, esse processo avança, né? E chega até o final, quer dizer, é todo um ciclo, né? E isso é bem mostrado na peça e tudo. E as pessoas na plateia vão criando uma certa intimidade com esse personagem. Porque muita gente também sofre por ter parentes, por ter pessoas conhecidas, às vezes até muito próximas, um pai, uma mãe que tem um problema. Aparecem pessoas lá e dizem isso, né? Sim. E o personagem, esse problema é retratado com muita fidelidade, porque eu tenho a impressão que o autor, que é o Florian Zeller, né, era um autor jovem, quando escreveu, ele tinha 32 anos, imagina. Hoje ele deve ter uns 42 hoje. Mas ele conhecia muito, muito bem, né, essa trajetória de alguém que está num processo de Alzheimer. Depois eu fiquei sabendo que era a avó dele, né? E ele conhecia bem isso, né? E a gente fez pesquisas e tudo para saber como era o comportamento do personagem, para ver como é que ele agia, como é que interagia com as pessoas, inclusive para ter essa descendência da... para você sentir exatamente essa mudança. Essa curva, né? E tudo. A gente viu isso muito de perto, quer dizer, ou seja, a gente estudou, viu, pesquisou, porque a gente queria fazer uma coisa que fosse muito fiel, né? E parece que sim, a gente conseguiu esse resultado, né? E claro, tem um problema, o conflito todo é a filha, que é a única parente mais próxima, né? Porque ele é viúvo, né? Enfim, e cuida dele, mas ela também descasou e casou novamente. Casou novamente com um cara que trabalha em Londres, a peça se passa em Paris, e o cara que trabalha em Londres e exige que ela vá para Londres. E ela não sabe o que fazer, se fica em Paris com o pai, se vai para Londres. Quer dizer, é um conflito terrível, porque ou você abandona a sua vida e fica ali com o pai, ou você abandona o pai e vai à luta, né? Quer dizer, é um conflito tremendo e tal, que deve acometer as pessoas que têm gente assim em casa e tal, deve ser muito comum, né? Eu tive um problema com a minha avó, por exemplo, que naquela época não se falava em Alzheimer, mas está bem claro que ela deve ter tido, sim. E uma tia minha acabou com a vida dela porque ficou cuidando da minha avó, né? Não casou, não fez nada. Depois a gente ficou sabendo, depois de um tempo, que ela tinha uma paixão de um cara, mas o cara também não... Ou seja, ela jogou a vida fora, entendeu? Porque teve que ficar cuidando da minha avó, né? Então é um processo muito dolorido para quem está em volta. Para quem sofre o problema, a vida é um mar de rosas. Porque não sabe o que está acontecendo, né? Sim. Vai falando o que quer, enfim, vai vivendo a vida e acaba terminando de uma forma muito triste, muito solitária, muito sem consciência de nada, né? Eu acho que o Léo, é o diretor da peça, eu acho que ele acertou na mosca, no tom, como levar o espetáculo. O espetáculo é absolutamente realista, o cenário não. Então tem uma coisa curiosa, e aí o cenário é um pouco a cabeça também do velho, né? Quer dizer, não é uma coisa tão clara, né, para quem está vendo o cenário, né? Depois fica, claro, ele começa a entender o cenário, né? Mas é realista, muito realista, e toca muitas pessoas. E tem um lado de humor também, porque o velho é engraçado. Eu não sei se você já viu no espetáculo. Eu já assisti. Não, eu não vi. Já viu? É muito bom. Eu vou ver. E tem um lado de humor também, que é um humor absolutamente espontâneo. Não é humor de comédia, escrito para ser comédia, para ser engraçado. É humor da própria trajetória desse cara, das coisas que ele fala, né? Enfim, do dia a dia. Mas dele, dá para entender super, porque... A ranzinzice dele, por exemplo, tem gente que acha engraçadíssima. Assim, você ranzinza é muito engraçado. Um ranzinza ser engraçado é horrível, né? Mas é um olhar de fora. É um olhar de fora. E porque o Alzheimer ou qualquer doença que mexa com esse lugar, ela traz situações que são constrangedoras / engraçadas. Sim. Se você conseguir se deslocar da tragédia que é uma pessoa que não...
essa pessoa às vezes fala atrocidades que são engraçadas. Claro. Né? Então eu consigo imaginar super essa situação, claro. Porque a minha avó teve, não era Alzheimer, também é uma outra doença que tem uma identificação em muita proximidade com o Alzheimer. E eu sofri muito, assim, eu lembro que o dia que eu percebi que a minha avó não me reconheceu, eu comecei a chorar na frente, não conseguia. Para mim foi ali, quando eu vi, a gente tinha uma ligação muito forte. Ao perceber que ela não sabia quem estava na frente dela, para mim foi o dia que ela morreu. Ela demorou muito tempo para morrer, mas aquele dia para mim é muito marcante. Mas depois você se acostuma, ser humano. Aquilo vai te fortalecendo, e aí eu ia visitá-la, ficava muito com ela, mas tinha coisas absurdas também que apareciam que a gente ria. Porque é isso, Não. vem algo, vem claro, você ri da comentário... Tragédia. A tragédia e a comédia estão ali por um fio, né? Sim. Não, meu pai teve, era realmente, tinha coisas que você acabava rindo, né, cara? Não tem... depois que passa a dor e aquilo se normaliza na família, você entende aquele absurdo, né? Eu fui caminhar com ele, tava caminhando, e aí eu tava sem tênis, daí ele me emprestou um tênis dele, e era um tênis já velho, né? E acho que tava um tempo guardado, e a gente fez uma caminhada lá no interior, daí na volta, o tênis saiu a sola, né? Daí eu falei, olha aí, descolou, pai. Ele falou, não acredito. Acabei de comprar esse tênis. Eu falei, não, pai, esse tênis aí tá aí. Essa loja, eu vou falar pra você. Eu falei, não, pai, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu deixei o tênis lá. Aí eu fui embora, minha mãe falou que ele pegou o tênis, levou lá pra loja. Sorte que o dono da loja conhecia meu pai, né? Era o turco lá, daí ele falou assim, o que é isso? Vocês me vendem esse tênis vagabundo? Não. O cara falou, não, senhor Roberto. Ele falou, como? Tem que arrumar isso. Ele falou, a gente vai arrumar pro senhor. Aí levaram o tênis no sapateiro, o cara colou o tênis, daí ele devolveu, senhor Roberto, tá arrumadinho. Bom, pô, não tem garantia mais nesse lugar. E foi embora. E ele voltou super assim, resolveu um problema. Resolveu o problema. A loja é maravilhosa, então, eles atendem muito bem. Tinham momentos que não tem jeito, né? É o caso do personagem com o relógio, né? Que ele tem a mania do relógio, né? Que ele tem mania de horas, ele sabia a hora do dia e tal. E ele esconde o relógio dele para que ninguém pegue, mas ele não lembra onde deixou o relógio. E aí, então, cadê o relógio? Ele briga com as pessoas, porque cadê o relógio? Roubaram o relógio. Tá? Aí, de repente, ele vai lá, pega o relógio. Você achou o relógio? Sim, é o que eu tinha deixado ali. Como se nada tivesse acontecido. Então, essa coisa, né? E acaba sendo engraçado, né? Acaba sendo... Não é escrito como comédia, mas é muito engraçado. Total. Né? E tem uma coisa muito... no Alzheimer tem uma coisa muito... vamos dizer, interessante, né, para a pessoa que tem medo da morte, né? Porque o cara que tem Alzheimer, quando ele chega no final, ele não tem consciência nenhuma. Então ele nem vai sentir essa passagem, né? Se desconecta. Ele vai morrer sem saber, né? Porque ele não sabe mais quem que é. Não sabe, exatamente. Não tem essa conexão, né? Exato. É como eu tinha falado, ele não tem ideia do que está acontecendo com ele. E isso é um alívio para ele próprio, né? Mas para as pessoas que estão em volta é complicado, né? É muito triste. E o que você fala de identificação da plateia, eu acho que é muito maior do que a própria doença, porque assim, a relação com os pais mais velhos e essa ideia, claro, que o Alzheimer precisa de todo o cuidado do mundo, então essa questão de abandonar ele para a vida ou não, mas se a gente ampliar um pouco, a própria idade, quantos filhos ficam nessa coisa de a pessoa coloca no asilo, abandonou o pai, né? Ou tem ele com você para sempre, tem gente que não pode ter outro lugar para cuidar. Então é um conflito que deve gerar muita identificação, independente do Alzheimer, porque é a relação que os filhos têm com pais mais velhos e como lidar com algumas situações, né? É isso mesmo. E vocês ficam em cartaz até quando? Olha, a gente, na realidade, a temporada ia ser mais curta, mas como lotou, estourou e tal, não sei o quê, a gente esticou até 26 de agosto, né? Ia ser até 1º de julho, aí houve uma proposta para a gente ficar mais 2 meses, porque estava estourando e tal. Tá bom, então vamos ficar. E vamos ficar até lá, até agosto.
Aí depois a gente sai e em pequenos tiros, que a gente chama de tiro. Uma apresentação aqui, duas Campinas, ali, interior, então, em algumas cidades, entendeu? A gente está organizando isso agora, né? Então estamos nesse pé, organizando essa. Já fizemos isso antes. Antes de estrear lá no UOL, nós fizemos em diversos teatros. E, curiosamente, foi uma explosão. Em todos os teatros que nós fizemos, nós lotamos todas as sessões anteriores ao UOL. Todas, sem exceção. Né? Superlotadas. Né? Inclusive em teatros grandes. Né? Como o Santos, por exemplo, Teatro Municipal de lá. Quantos lugares tinha? 650, né? Tudo lotado, voltou gente da bilheteria para. Coisa gostosa, é uma loucura, uma verdadeira loucura. Aí é bom. Né? E aí, poxa, é um momento bacana, vamos aproveitar. Claro. Né? Você teve nos anos 90 ali, quando vocês fizeram esses espetáculos, como o Lahan comenta ali na Brigadeiro, que era um sucesso, mas aí vocês viajavam o país inteiro, né? Sim. Você, por exemplo, Menomale, por exemplo, que nós estreamos em 87, Menomale. Nós fizemos 1.200.000 espectadores. Isso para teatro é um número absolutamente... E pagantes, né? Pagantes. Pagantes. Pagantes, não de público, de pagantes. Pagantes. Né? Público foi mais. De pagantes. Né? Eu sei porque eu ficava... Era eu que ficava lá controlando o borderô, né? Era eu que fazia as contas. Que alegria, hein? Fazer teatro assim alegria, é uma alegria. Aí dá para comer o parmegiana, acaba lá, vai lá comer o parmegiana tranquilo. Em parceria porque foi uma grande parceria com o Juca de Oliveira, né? Foi uma grande parceria com o Juca, né? Com o Juca. No Menomale, nós éramos sócios, eu, o Juca, o Tatá também era, né? Que é o Luiz Gustavo, né? E o Sérgio Dantino. Tatá e Sérgio Dantino, infelizmente, já morreram. Mas, enfim, éramos 4 sócios. E, nossa, era uma loucura. Era uma loucura. Enchentes. Sérgio Dantino era um empresário, não era? Ou não? O quê? O Dantino. Sérgio Dantino? Era advogado. Advogado. Isso, é verdade. Lembrei. Ele agenciava depois algumas pessoas. Ele faleceu há pouco tempo até, assim, né? Ele morreu há pouco tempo lá no Sul. Isso. Então já sei ele era muito amigo da gente e tal, né? Mas, enfim, já foi, né? Aí vocês foram... Quanto tempo vocês ficaram... Quanto tempo vocês conseguiram ficar só com o Menomale, por exemplo? 5 anos. 5 anos? 5 anos. São Paulo e viajando. São Paulo viajando, lotando todos os teatros, sempre, sessões extras, era um absurdo. A gente tinha fôlego para isso, né? Hoje... Procura-se um tenor e aí também, vocês chegavam 3 horas antes para passar o texto todo dia, antes das apresentações? Olha, a gente não fazia exatamente isso, não. Porque eu não precisava. Porque de terça a domingo, era um espetáculo. Então, eu tô brincando. Não precisa, né? A passagem do texto é o próprio espetáculo. Nossa Senhora. De terça a domingo, você chegava 10 minutos antes, já entrava lá, fazia. Isso mesmo. Você tem que passar o texto da sua folga, que você não sabe como é que vai fazer, porque você passou 6 dias só trabalhando. Não, mas tem muito dia que eu fui assistir uma peça, agora eu já não lembro a peça que era de 2 atores, mais das antigas aí, mas uns caras, né? E eu atrasado para assistir a peça, né? E a gente tem esse negócio de aquecimento e tal, não sei o quê, né? Mas eu estava atrasado para assistir a peça, né? Aí eu saí correndo, peguei o ingresso, entrei. Quando eu passei na cafeteria, estavam os 2 atores que faziam a peça tomando café. Eu falei, alguma coisa tá errada. Aí eu entrei, no que eu entrei, acho que o outro tinha acabado de fumar e tal, daí deu 5 minutos, tá os 2 lá, cara, 3 horas de espetáculo, os caras não ficaram roucos, não fizeram nada. Eu falei, cara. É processo de cada um, né? E parceria com o Juca retomou-se depois em alguma... Sim, a gente fez o Caixa 2, né? Isso. Aí já éramos só nós 2, né? E foi um grande sucesso, nossa, foi um estouro tão grande quanto o Menomale, só que já foi em outra época, então não tivemos 1.200.000 espectadores, tivemos aí entre 600 e 700 mil, o que é uma maravilha. Que pena! Que pena, né? Gente pra uma maravilha, né? É uma maravilha, né? Mas isso com quanto tempo de diferença? O Menomale... 10 anos. A gente estreou em 87 e estreou
em 97, 98, o Caixa 2. 97, acho que foi. Olha, mas por mais que é um baita público, mas em 10 anos reduz pela metade. Você vê como o teatro já vem, né? Mas, Fulvio, e quando você fazia o Caixa 2, você fazia a novela também junto? Dava para conciliar? Fazia sim. Eu fiz o Suave Veneno, né? Na época, então eu ia para o Rio gravar, voltava e tal. Tinha aquela coisa da Globo, né? Que você tinha que ajeitar o negócio dos horários, né? Porque eu só gravava até quinta-feira, por causa do teatro, né? Mas isso a Globo implicava, não queria, mas eu falei, é assim ou não tem saída, né? Porque quando eu fiz o Suave Veneno, eu não estava contratado pela Globo por tempo, e sim por obra certa. Então eu negociei dessa forma. Quando eu fui contratado depois, eu já tinha sido contratado antes, depois voltei e tal. Quando eu fui contratado depois, aí já em 2003, por aí, né? Aí eu coloquei isso como prioridade, né? Eu tinha que fazer teatro e eles aceitaram, então eu gravava só até quinta, né? Quer dizer, eu lembro, tinha uns atores que gostavam de contracenar comigo porque sabiam que ia embora na quinta-feira. Mas você estava falando da tua parceria com o Juca, aí você falou de Caixa 2. Depois teve mais encontros ou não? Teve. Antes disso, nós já tínhamos feito Procura-se um Tenor. Isso, eu vi também. Que foi um grande sucesso. Sim. Né? Grande, isso era muito engraçado, uma comédia americana, um vaudeville, mas muito engraçado. Sim. E aí, quem que era a direção, desculpa? Da Bibi Ferreira. Direção da Bibi Ferreira. Em todas essas ou não? Sim, Caixa 2, Menomale foi, essa também. O Caixa 2 foi Fauzi Arap. Fauzi Arap. Caixa 2 foi Fauzi Arap. Uma direção muito boa, muito, muito. O Fauzi era maravilhoso. Depois, ele fez outras peças As Favas com os Escrúpulos, A Flor do Meu Bem-Querer. Foi isso, né, Maurício? E depois disso ele fez o Mãos Limpas. Que eu fiz também, eu trabalhei também. É verdade, trabalhamos juntos, fomos sócios novamente, retomamos essa coisa da sociedade. Mas aí a gente foi pego aí pela pandemia, fomos a nocaute, né? Porque a gente estava estourando lá no teatro e de repente tivemos que parar e tal. Foi complicado. E aí acabou a parceria, né? Agora não tenho nenhum plano. Ele tinha voltado agora com A Flor do Meu Bem-Querer com direção do Léo, né? Exatamente. Direção do Léo e tal. Ficaram em cartaz um bom tempo. E era uma boa direção do Léo. Enfim, trabalho, né? A gente vai aqui, ali, vai trabalhando. Mas foi uma dupla que fez história, né? Assim, Nossa. Porque eu não lembrava dessa história do Mãos Limpas, que foi bem depois. Então, assim, vocês tiveram uma duas trajetória décadas de bem sucesso. frutíferas aí, né? Bem, bastante. Legal. Com sucessos, né? Com sucessos, né? Isso que é legal mesmo. A gente fazia sucesso, sim. Eu me lembro que, às vezes, aconteceu algumas vezes. Pegava uma ponte aérea, que eu gravava no Rio, eu morava em São Paulo, e aí no voo e tal, às vezes o cara sentava do meu lado e dizia assim, oi, tudo bem e tal. Quando é que você e o Juca vão trabalhar de novo juntos e tal? Porque eu gostaria de ver. Então ficou uma marca muito forte, né? Muito forte. Muito forte, né? Isso muitas vezes aconteceu, né? Não foi uma vez, entendeu? E Fulvio, você começou no teatro, mas rapidamente você já foi aí fazendo novelas, né? Sua trajetória na TV também é bem extensa, né? A rigor, eu comecei na televisão. Eu comecei numa época em que, na TV Tupi, havia um departamento de figuração. Então, os figurantes eram da TV Tupi. Não é? Hoje são de agências, é outro diferente. E comecei ali e tal, e junto com o Chico de Assis, que era um autor, né? Sim. O Chico de Assis, começamos juntos. E aí, logo em seguida, veio Rolando Boldrin, Cláudio Marzo e Walter Negrão. E aí, nós éramos da mesma turma ali, né? E aí, o Walter Negrão queria ser ator, chegou a ser, fez uns papeizinhos e tal, inclusive em teatro. E aí começou a escrever e tal. Aí o Cláudio Marzo, o Boldrin, cada um fez a sua carreira e tal, né? O Chico continuou. Enfim, foi uma época bacana. E foi um aprendizado bom, porque quem estava na Tupi na época era uma turminha boa.
Eu me lembro, por exemplo, que a primeira vez que eu apareci nessa história toda foi fazendo uma figuração numa cena com Lima Duarte. Mas eu fazia uma figuração, eu não abria a boca. Mas, enfim, estava lá Lima Duarte e Maria Fernanda, uma atriz que morreu há pouco tempo, né? Filha da Cecília Meirelles, que era uma bela atriz. Mas, enfim, e comecei também na mesma época com o Júlio Gouveia, que fazia Sítio do Pica-Pau Amarelo, fazia uns teatros da juventude no domingo e tal, também fazia umas figurações ali. Enfim, esse foi o meu início, né? Que time de figuração, né? Nossa. Pelo amor de Deus. E aí, por exemplo, vocês faziam figuração. E, tipo, a figuração era como se fosse um estagiário, porque vocês começavam com figuração, daí o cara ia olhando, ia dando fala. Vamos dizer, agora fala aí. Exatamente. Exatamente. Fala tem assim. uma falinha aqui e tal. Vai saber fazer? Vou saber fazer isso. Então, né? Se arriscava, né? O cara disse, então você vai entrar lá e só fala bom dia, passa e tal. Aí, bom dia, passava e tal. Mas estava começando a falar já em cena, né? Sim. Eu estava começando a... Isso com quantos anos? Você? Eu tinha 15 anos. Aí depois, claro, aí continuei como figurante um bom tempo ali e tal, durante mais uns 3 anos e tal, não sei o quê. Aí nessa época também o Anselmo Duarte apareceu por lá para fazer o filme Absolutamente Certo. E eu também, ele me chamou lá no meio de um monte de figurantes e tal, para sentar lá numa cadeira lá e ficar folheando uma lista telefônica e tal. Enfim, foram acontecendo, as coisas foram acontecendo, né? A partir daí, né? E aí não parou mais, foi isso. E aí você começou a fazer primeiro novela, depois teatro. Não, mas não era novela. Bom, tinha também, mas a novela tinha um outro formato, né? Ah, entendi. A gente fazia, novela era 2 dias por semana, né? Era ao vivo, né? Era ao vivo, Falcão Negro, né? Coisas assim, né? Robin Hood, não sei o quê. Era tudo ao vivo? Era tudo ao vivo. Que legal. Tudo. E aconteciam coisas incríveis, né? Aconteciam... Né? Enfim, tinha que continuar, né? O espetáculo tinha que continuar, né? Era igual o teatro, na verdade. Eu me lembro que o Henrique Martins uma vez me deu um soco na cara, eu fiquei na frente dele, ele tinha uma máscara, né? O personagem dele se chamava Invisível, e ele tinha uma máscara e um chapéu e tal, e ele me deu um soco na cara, depois ele olhou assim, e estava saindo um sangue aqui. Aí ao vivo ele falava assim, desculpe, Fúvio, desculpe. Eu me lembro dele, mas desesperado, porque tinha acontecido isso. Foi um acidente, claro. Né? Aconteciam coisas, né? Tem a história do cara também que deu um tiro com o dedo. Que deu um revólver, pá! Como, né? Como, né? E ali entrou fé cênica no Google, né? Você joga e tá esse cara. Que maravilha. Era engraçado. Mas tudo era uma novidade, porque, claro, a televisão estava começando e era uma aventura, você não sabia o que ia acontecer. Né? A televisão já tinha lá, já demonstrava que seria uma grande força de comunicação, teria uma grande força, né, de comunicação e tal, mas a gente não sabia para onde ia, né? Olha no que deu a televisão, né, no mundo inteiro. Nossa, hoje é impressionante. Eu me lembro quando chegou o videotape, que aparelho maluco é esse, que grava, que não sei o quê e tal. Mas imagina, era fita, né? Era que tinha o carretel e você passava a gilete e tal para emendar, né, e tal. Enfim, e aí a imagem pulava cada vez que passava ali no líder, chamava líder, o dureczinho que você punha ali. Mas, enfim, foi evoluindo. Aí, um dia, televisão colorida, né? No começo era meio complicado também, não podia... as cores também eram meio manchadas e borravam um pouco. Quando você fazia um movimento mais brusco, ficava a mancha do movimento. Uhum. E tudo foi melhorando e hoje está aí, né? A televisão é o que é. Não, é muito doido, porque você, a sua história, ela passa... Todos nós, eu estou com 50 anos, eu vi um monte de coisas na trajetória, mas eu demorei muito para virar ator, né? E você conheceu a essência, é isso, tipo, eu não fazia a menor ideia que existia um lugar que era com toda essa equipe sendo figurante. E chegar até fazendo teatro hoje com tanta mudança que aconteceu, né? Muita mudança. Você pegou tudo. Digital, né?
A TV, aí vem outras tecnologias e tal. É impressionante, né? Isso todo mundo mudou muito, né? Não existe mais celuloide. O filme antigamente era feito com celuloide, né? Hoje não existe mais isso. Hoje é tudo na base da tecnologia mesmo, né? Celuloide era uma coisa cara, tinha que vir de fora, era importado. As pessoas diziam assim, olha, faz a cena aí, mas não erra não, porque a gente não pode gastar celuloide quando é cinema, né? Sim. E tal, e a gente ficava preocupado em não errar e tal, né? Hoje, pô... Hoje repete 5 vezes e vambora. Hoje não é mais filme, né? É gravação, né? Hoje gravação, grava, filma mais. Filmar, não vai filmar mais, vai gravar, né? É muito louco. Muito louco. Muitas coisas mudaram muito, né? Mudaram. E você, Fulvio, você já experimentou o streaming, assim? Já fez alguma série, alguma... Como é que você tá no audiovisual atualmente? Olha, eu não sou um ator muito... Eu não fiz muitos filmes, não. Fiz algumas coisas boas, né? Alguns filmes interessantes, né? Eu consegui filmar, enfim, com um cara que era muito respeitado, que era o Roberto Santos. Eu fiz um filme com ele, que era o Quincas Borba, né? Uhum. Depois, mais tarde, eu fiz um filme que chamava... Eu esqueci agora. Mas, enfim, era um filme de policial e tal, né? Não lembro mais agora o nome do filme. Mas, enfim, eu fiz depois eu fiz um filme com a Eliana, a gente foi filmar lá no México, Eliana dos Golfinhos e não sei o quê. Ah, sim. A gente filmou lá naquela costa, né? E ali perto de Cancún, né? Uhum. Aquela costa. E aí fiz também o Caixa 2. O Caixa 2 vocês com fizeram. Direção do Bruno Barreto, mas eu não fazia o mesmo personagem. Eu fiz o personagem do Juca, né? No filme. Quem fez o seu? O meu foi o Daniel Dantas. Daniel Dantas. Né? E o que mais que eu fiz? Eu fiz filme com o Marco Rica, que eu achei muito legal, que se chama... Cabeça Prêmio? Cabeça Prêmio. Uma direção muito boa dele. Foi um filme interessante, meio cult, assim, meio... Era muito bom esse filme. Acabei até ganhando um prêmio de cinema lá no Rio de Janeiro. Fiquei feliz, né? Que legal. Prêmio de cinema... eu que fiz tão pouco cinema, de repente... Sim, claro. Era bom, né? Eu não sou vaidoso com o negócio de prêmio, não, mas eu gostei. Não, mas acho que... Né, faz bem não te leva ao ego, É isso. Eu acho que o prêmio é uma massagem ao seu ego de falar, cara, tô no caminho, tô fazendo a coisa certa. É gostoso, mas é isso, quer dizer, então a gente não para, né? Não para. Agora, por exemplo, me convidaram para fazer uma série e tal. Eu não pude fazer, porque era no Rio de Janeiro, eu não estou aguentando mais. Também, tanto aeroporto, tanta coisa assim também. Eu estou dando uma segurada no acelerador também, né? Fazendo as coisas que eu mais quero fazer. Teatro eu gosto de fazer e tudo. E não sei até quando, porque 83 anos, daqui a pouco fazer 84, fazer papel de... Fica ruim, né? Você comentou agora, né? Um ótimo personagem. Você comentou do texto do pai, um ótimo personagem para um ator da minha idade. Hoje você sente dificuldade na dramaturgia de achar bons personagens para um ator na sua idade? Não tem muitos não, né? Tem alguns que são bons, claro. Mas não tem muitos, assim, não é tão simples, né? Porque os poucos atores da minha idade também querem fazer os papéis. Claro. Então, não que haja uma disputa nesse sentido, né? Mas não são tantos papéis, né? Os direitos autorais também estão caros, então, né? Tem sempre os atravessadores e não sei o quê. É meio complicado. Quer dizer, o teatro ficou caro e dá muito pouco dinheiro de volta. Então é uma coisa muito cara para você fazer. E o retorno é complicado, porque tem que fazer um sucesso bárbaro para você pagar as contas. Aí... Tá muito difícil, você começou o nosso papo falando até de hoje em dia as pessoas também, independente da qualidade do espetáculo ou não, inscrevem um projeto num edital, aí para ficar em cartaz, é aquilo que o Barros fala, às vezes você ensaia 3 meses, fica em cartaz 1 mês, só 2 vezes por semana. Pô, não dá nem tempo de você criar um fundo de caixa com uma bilheteria para tentar dar uma sobrevida pro espetáculo. Exatamente. Né? A matemática não fecha, né? Porque quando você diz um grande sucesso, por exemplo, o Menomale, de terça a domingo, pô, você consegue fazer um baita caixa. Agora, lotando um teatro de sábado e domingo, ou sexta e sábado, pô, já são 5 dias a menos, né? Não, você
Você tem que pagar o aluguel, você tem que pagar os direitos autorais, você tem que pagar os atores, tem que pagar a despesa do espetáculo, tem que reformar o cenário, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que pagar o caminhão que leva o cenário, tem que pagar os técnicos, enfim, o dinheiro vai embora. Vacilou, você está pagando para trabalhar. Exatamente. Né? Mas é o que eu falei daquela coisa quando começou, né? É uma cultura o teatro não é um comércio, não pode ser um comércio. Fica inviabilizado de ser algo que, independente de ser cultura, é um negócio. Sim. E ele não consegue ser viabilizado, né? Exatamente, né? Exatamente. Por isso que a bilheteria seria fundamental. Porque aí você faria um teatro de qualidade, as pessoas pagariam, etc. O teatro, por sua vez, teria interesse em manter você na temporada, porque você está rendendo. Agora não, agora os teatros fazem assim, não, só 3 meses. Tem patrocínio, não tem patrocínio? Então, tem patrocínio, de quanto? De 3 meses. Então aqui só 3 meses. Aí, às vezes, a peça estoura e o cara tem que ir embora. Exato. Tem que deixar o teatro. Isso é uma coisa que devia ser impensável há uns 20 anos, que a peça você acabou de falar, o Mãos Limpas, né? A peça estava indo super bem, mas não deu nem tempo de criar um caixa, de pegar um corpo, né? E às vezes peças que você tem, já tem essa dificuldade de, será que tirar do papel vai funcionar? Aí você tem a resposta do público, mas por um período curto de tempo de temporada, poucos dias, você fala, gente, a matemática não fecha, vamos ter que parar. Como que para? E as leis estão completamente erradas, né? Essa coisa da contrapartida, um monte de gente de graça que é obrigado a ter, porque você está usando dinheiro público, então é o dinheiro de graça. O cara que pagou, pagou. O cara que está do lado não pagou, o cara diz, você pagou, eu paguei. Eu não paguei. O cara fica pé da vida, né? Assim, não, eu acho que só vale, aí é uma opinião minha. Eu entendo o que você está falando, mas eu acho que a contrapartida vale quando você consegue colocar pessoas que não têm acesso ao teatro. Então, assim, ONGs ou instituições de pessoas que nunca vão ter 80, 100 reais, 50 reais para pagar, porque não tem nem condição de ir ao teatro. Se a contrapartida numa lei ela é dada para essas pessoas, aí eu sou a favor, porque eu acho que você está possibilitando que a cultura chegue para pessoas que jamais estariam sentadas ali naquele teatro para assistir. Daí tem que depender de como que é feita essa contrapartida. Eu concordo com você. Desde que a ingerência disso seja do produtor e não do governo, do Estado. O Estado entra para estragar. Ele não sabe como fazer isso. Nós sabíamos. Nós fazíamos promoções, fazíamos preços bastante razoáveis para quem não tinha grana. Muita gente entrava de graça porque a gente permitia isso, né? A gente fazia o mercado dançar conforme a onda, né? Quer dizer, né, tá errado. Dançar conforme a onda tá bom, né? Mas não, mas como aquele que diz assim, não vamos trocar gatos por bugalhos, né? Mas eu ouvi o cara falando isso. Eu ouvi o cara falando assim, não vamos trocar gatos por bugalhos. Aí o pessoal que estava na mesa assim, não, isso nós não vamos fazer. Jamais. Você já trocou, né, amigo? Antes de começar a frase, você já trocou. Né? Mas eu acho, então, que a ingerência teria que ser da iniciativa privada. Nós é que resolvemos quando é que a gente pode abrir para o público, quando é que pode fazer a promoção, quando é que pode fazer a meia entrada, quando é que pode fazer preço promocional para a Kombi. Antigamente tinha as Kombis, então você comprava ingresso através da Kombi, só que a prefeitura completava o preço do ingresso. Sim. Agora não, agora você é obrigado a fazer a meia entrada e ninguém te dá a outra metade, ninguém não. Subsidia a outra parte. Vou chegar lá no Congresso e vou propor aquele pessoal que está ali e tal, né? Vou propor assim que eles, a partir do mês que vem, eles passem a ganhar metade do salário. Vê o que eles falam lá no Congresso. Não, isso não. Né? Claro que não. Mas o teatro, sim. A gente é obrigado a dar meia entrada, que é metade do nosso salário. Entendeu? Sim. É verdade. Né? E assim vamos. E Fulvio, vamos então, só para a gente relembrar o pessoal aqui, o espetáculo O Pai está em cartaz no Teatro UOL. Quais dias? Shopping Pátio Higienópolis, né? No Shopping Pátio Higienópolis. É o antigo Teatro Folha, sempre vão falar porque é um nome conhecido. Eu também falo assim, É o antigo Folha, agora é o UOL, né? Teatro UOL. Isso. Sextas e sábados. Sextas,
às 21 horas e sábados às 20 horas. E, aliás, os 2 horários são ótimos. Por quê? Sexta-feira, um pouco mais tarde, porque o pessoal vem do seu trabalho e tal, dá tempo de pegar o teatro. E no sábado, o pessoal vai às 8 horas, porque dá tempo de jantar depois. Sim. Ainda pega o restaurante aberto depois. O teatro tem aí 1 hora, o espetáculo tem 1h15, 1h17. É um espetáculo rápido e que passa muito rapidamente porque as pessoas embarcam, né? E então eu recomendo, acho que é um espetáculo bom de se ver. Deve ser, não é porque eu esteja lá, não, mas eu acho, assim, não, eu não vou recomendar um espetáculo que eu faço, não. Claro que sim. E vai até que dia mesmo? Vai até 26 de agosto. 26 de agosto, gente. Então, sextas e sábados. Não percam. Essa peça é o texto que originou o filme que o Anthony Hopkins fez, não é também? Exatamente. Então, e ele ganhou um Oscar, né? E você ganhou um prêmio com essa peça também, né? Ganhei o prêmio Shell. Olha aí, tá vendo? Você que gostou do filme com o Anthony Hopkins, vem ver um grande ator que também foi prestigiado, só que agora numa versão nos palcos. Perfeito. Um prazer enorme te receber aqui. Estamos terminando. Então, ok. Olha, viu? Não precisava ficar com medo da gente. Felicíssimo.